porque Natã diz assim para Davi: tu és o homem, tu és esse homem, Davi. Eu quero compartilhar com vocês hoje, eu coloquei o título da palavra. Gustavo, coloca aí para mim, fazendo um favor, o título da mensagem de hoje. Essa história é de Davi, e aqui diz assim: o pecador sou eu, e agora? Você já parou para analisar? O pecador sou eu. Aí você faz a pergunta: e agora? Essa é a história de Davi. Davi, no tempo que os reis iam para a guerra, ele resolveu ficar no palácio. Eu creio que a maioria de nós conhecemos essa história de Davi. Ele estava ali no tempo que era para guerrear, para ir para o campo de batalha. Davi ficou ali no palácio, olhando, observando. Em determinado momento, Davi viu uma mulher tomar banho, conhecida como Betseba. Então ele fala para Joabe: quem é essa mulher? Ele vai, traz Betseba até a presença dele, ele se deita com ela, ela engravida, e o marido dela era comandante. Davi coloca aquele homem na frente de batalha. De um adúltero, Davi se torna o que? Um homicida, porque nós sabemos que um abismo chama outro abismo. Esse é todo o contexto da história de Davi. Então no capítulo 12, a gente então vê que o profeta Natã conta uma parábola para Davi. O profeta Natã chega até Davi e fala assim: Davi, havia um homem muito rico, que tinha muitas posses, tinha muito gado, e havia um homem que era pobre. E o que acontece? Fala assim: olha, em determinado momento um viajante vai até a casa desse homem rico, e tinha um homem que só tinha uma cabritinha que ele cuidava como se fosse filha. Então aquele homem pega a cabrita ali, a única que aquele homem tinha, e faz um guisado. E o que tem que acontecer com esse homem? Davi se enche de ódio, de furor dentro dele, olha para Natã e fala assim: esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer, ele tem que restituir 4 vezes, quem é esse homem para nós agirmos contra a vida dele? Então Natã olha para ele e fala assim: Davi, esse homem é você. Será que quando o pecador somos nós? Engraçado que Davi, ele muda o discurso. Primeiro Davi olha e fala assim: esse homem tem que morrer, esse homem tem que pagar com a própria vida, tem que restituir. Mas a minha pergunta nessa noite é: e quando o pecador sou eu e você? Como é que nós nos comportamos? Aqui agora Davi se vê numa posição, ele olha e fala: olha, pequei contra o Senhor. E eu fico vendo a coragem desse profeta, porque esse profeta, ele confronta o rei, a vida dele estava em jogo. E eu fico vendo, ele conta essa parábola, e eu fico pensando ali, naquele momento, hoje eu estava meditando nessa palavra. Então Davi aqui é confrontado naquele momento, e fala: olha, esse homem é você. Você já viu um determinado momento da nossa vida que nós precisamos de misericórdia? Você já precisou de misericórdia? Quem que já precisou de misericórdia? E nós só vamos entender o que é misericórdia quando nós precisarmos dela. Quando nós vamos precisar de misericórdia com a nossa casa, quando nós precisarmos de misericórdia com a nossa vida, quando nós precisarmos de misericórdia das pessoas. Será que as pessoas também serão implacáveis como Davi? Será que nós somos implacáveis? Levantamos o dedo e falamos: esse homem tem que morrer, esse fulano tal, não vou colocar os adjetivos aqui. E aí você fica olhando, precisando de misericórdia. E Davi se viu naquela situação. Eu fico pensando, por que Davi não falou: então pega a espada e me mata? Ele não falou que ele não tinha dado o decreto. Nós gostamos de dar decreto, E em determinado momento, uma pessoa falou assim: mas você fez isso para essa pessoa, mesmo ela se comportando desse jeito com você. Eu falei assim: olha, não é sobre ela, é sobre mim. Eu não vou me rebaixar ao mesmo nível da pessoa. Sabe, queridos, é sobre nós, a nossa conduta. Então a pergunta é: o pecador sou eu, e agora? E todos nós somos pecadores, amém? Então agora ele conta uma parábola, coloca o próximo para mim. E enfrentando os problemas, Davi enfrenta o problema, e ele vai seguindo em frente. E a minha pergunta é: quando você enfrenta problemas,
Você fica parado, estagnado, ou você segue em frente? A única coisa que eu vejo que ganha dinheiro, eu estava vendo o Dudu falar aqui de oferta, a única coisa que eu conheço que ganha dinheiro parado é pedágio. Porque se você espera, como você se comporta no outro dia, minha irmã estava enfrentando problema de saúde e tal, ela me ligou, chorando e tal, falei, tá, beleza, você chorou? Ela falou, estou chorando, eu falei, beleza, então levanta segunda-feira, o que você tem que fazer? Então luta, porque se você ficar fechada dentro do quarto chorando, esse problema não será solucionado. Então, eu quero mostrar duas coisas para vocês, o problema que Davi enfrenta, e como ele consegue seguir em frente, mediante a circunstância, porque o problema estava ali, e como que Davi ele se comporta. Coloca o próximo para mim, a parábola, ele conta a parábola de Natã, que eu já contei para vocês, já antecipei, que ele conta aquela história do homem rico e do pobre, e ele olha para Davi e fala, esse homem é você, Davi. Você já parou para analisar quando alguém conta uma história e depois olha para você e fala assim, esse homem é você? Essa história é sua? Então é mais ou menos isso a parábola de Natã. Coloca a próxima, fazendo favor. E a pergunta é, eu quero te mostrar algumas receitas que Deus dá para Davi, para enfrentar problemas, Então aqui diz então para mim, para você, então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor e adorou, e quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu logo, e lhe foi servido. É tão interessante esse versículo, porque o Senhor mostra para Davi, quais são as atitudes, mediante o problema que ele enfrenta. Mas uma coisa interessante é que Davi, ele não transfere o problema dele para as outras pessoas. Quando nós enfrentamos problema, a tendência é perguntar, mas o que aconteceu? Quem que é o culpado? Sabe aquela passagem ali de João capítulo 9, quando as pessoas chegam e falam assim, mas esse homem é cego, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E não importa quem pecou, o problema é que precisa ser o quê? Solucionado. Então nós, às vezes temos a síndrome de Adão, foi a mulher que tu me deste, foi isso que aconteceu. Nós sempre queremos achar o quê? Um culpado. Nós queremos sempre apontar o dedo para alguém, olha, foi a mulher que tu me deste. Sabe ali a síndrome de Adão, ali no jardim do Éden, quando Adão olha e fala assim, foi a mulher, ele estava falando, Deus, eu não te pedi, mas o Senhor me deu. Por isso hoje que eu falo que a oração é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Por isso que lá no Novo Testamento já não é mais assim, pedir, é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Eu falo que é consequência de Adão. Então a primeira coisa aqui que ele enfrenta, coloca o próximo para mim, quando nós enfrentamos, reconheça que o problema existe. A pior coisa que existe, pessoal, é quando alguém nega a existência daquele problema. E é tão interessante que tem pessoas que negam a existência do problema na família, nega a existência do problema no ministério, e eu coloquei algumas coisas aqui, para nós meditarmos, e quando nós negamos a existência do problema, sabe o que acontece? Os problemas se tornam maiores. Toda vez que você nega, a existência, eles se tornam o quê? Incontroláveis, e isso nos leva o quê? A derrota. E nós precisamos prestar atenção que o problema existe. O problema existe na família, o problema existe com os filhos, o problema existe. E a pior coisa é quando você vê aquelas pessoas que negam a existência do problema. A pessoa olha, não, está tudo bem. Não é que nós temos que ficar abrindo a nossa vida para qualquer pessoa. Mas tem pessoas que negam. E ela só conta, o que aconteceu depois que já está tudo resolvido. Vocês já viram isso acontecer? Porque o problema não existe. Só conta depois que já foi resolvido, solucionado. Não pede oração, não compartilha. Olha, eu preciso. Sabe o que é isso, querido? É a síndrome de quê? Do alto ego. Porque são intocáveis. Então você olha, então nós precisamos de gente, até o próprio Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele tinha ali 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Ele estava atravessando um dos momentos mais difíceis. Ele falou, olha, ora comigo, eu preciso de oração, aqui a minha alma está angustiada. Deixa eu só fazer uma pergunta, alguém que já ficou com a sua alma angustiada? Alguém já passou noite em claro aqui? Ou foi só eu?
Você olha para o céu, você olha, e você não consegue ver uma solução. E você fala, não, só ora comigo. Libera uma palavra sobre a minha vida. Então, quando você nega a existência, o problema pode se tornar maior. Então nós precisamos aceitar que o problema existe. Aquela situação foi instalada. Aquilo realmente está acontecendo. Que realmente eu estou enfrentando problema. Eu estou enfrentando luta. Eu não sei você, mas eu acho, assim, algumas situações que a gente vive. Eu lembro que esse ano está completando o quê? 3 anos e 8 meses que eu casei, acho que é isso mesmo, 3 anos e 8 meses. Eu tinha 40 dias que eu fui ao médico e tal, e eu fui fazer, aí o médico olhou, tirou algo aqui, e aí eu fui fazer uma biópsia, e ele falou, não, isso aí não é nada não, Elton, não é nada não, foi. O médico falou que não é nada não, isso aí, ó, nós vamos fazer uma cirurgia, não gasta 2 minutos, eu vou dar um pontinho só. Eu falei, uai, beleza. Eu gasto 5 minutos, gastei quase 3 horas, pessoal. E aquele que era um pontinho se tornou 15. E aí, não, mas isso aqui não é nada não, pode ficar despreocupado. Se não é nada não, o que acontece? Não é nada não, né, pastor? Aí, bom, fui lá, peguei o resultado. E como um bom brasileiro, quando você pega um resultado, o que você faz com ele? Eu não faço isso, mas o Dr. Google me chama. Ó, fui lá, olhei, digitei no Google, eu fiz T. Eu estava assim na esquina, assim, com aquilo na mão. A hora que eu olhava para aquilo lá, eu olhava para o Google, falei, eu acho que eu digitei alguma palavra errada. Tenho certeza. A negação vem na hora, não veio, pessoal? Não, isso aqui não é nada não, tá? E eu estou lá parado assim, olhando aquilo direito. Aí o Júnior me vira a esquina. O Júnior virou a esquina, eu encostado, e ele falou assim, tinha acontecido alguma coisa? Eu falei assim, uai, Júnior, eu fui pegar uma biópsia aqui, parece que o trem deu ruim. É tão interessante porque a negação vem no nosso coração, pessoal. Aí o Júnior olhou para mim, acho que ele ficou sem entender, ele não sabia o que me falava, ele só olhava assim, não vai ser nada não. Mas a minha cara pedia para que ele falasse, ai se ele não falasse, não é verdade, pessoal? Então a vida é assim, nós queremos o que? Negar que aquele problema existe, nós queremos negar que aquilo não é nada. Então outra coisa que eu coloquei, só para nós meditarmos, coloca aí para mim o próximo, direcione o problema corretamente. Sabe, queridos, às vezes nós fazemos tempestade em copo d'água, nós gastamos força com aquilo que não deve gastar força, e aquilo que nós devíamos gastar força, nós não gastamos. Será que eu e você, será que nós temos direcionado o problema? Se realmente, porque a Bíblia fala aqui que o filho de Davi estava à beira da morte. Sabe o que Davi fez? Ele direcionou toda a força dele naquele momento. Davi tinha um exército inteiro, ele parou tudo. Ele para tudo, porque ele sabia que aquilo, ele tinha que gastar todas as suas forças naquele momento, naquele problema. Mas tem pessoas gastando força com coisa que não se deve, e aquilo que se deve, não gasta força. Eu fui pregar num congresso uma vez, e eu lembro que eu cheguei todo empolgado naquele congresso, e a hora que eu estava indo para o congresso, o pastor virou para mim e falou assim, Eltinho, eu vou ter que voltar lá em casa, assume lá. Falei, vou subir o quê? Eu não sabia nem onde que era a igreja. Ele falou assim, não, eu preciso voltar lá em casa. E aí, cheguei lá, a pessoa falou assim, eu não sabia de nada, tal, e estava começando aquele congresso naquele dia. Eu cheguei diante da igreja e falei assim, graça e paz, igreja, vamos lá. Aí eu fui para a casa dele e tal. Ele falou assim, hoje de manhã também eu não vou. Você assume lá, você prega lá. Quando foi à noite, ele falou assim, hoje à tarde eu também não vou, nem à noite. E eu olhando aquela situação, eu não sabia o que estava acontecendo. E ele estava vivendo uma situação com o filho dele. O filho dele virou para ele e falou assim, pai, eu não vou mais na igreja, eu vou ficar aqui em casa. Sabe o que ele fez? Ele largou tudo e falou assim, então eu vou ficar aqui com você.
O filho olhou para ele e falou assim: mas pai, você não vai para o culto não? Ele falou assim: você é mais importante. Você é mais importante para mim. E aquele dia, aquele menino foi tão tocado, que ele percebeu a importância que ele tinha. E ele direcionou a força dele, tudo aquilo que ele tinha, para cuidar daquele jovem. Então a minha pergunta é: você tem direcionado as coisas corretas? Colocado força? O nosso problema é que às vezes nós estamos lutando as batalhas erradas. Esse é o nosso grande problema. Sabe o que é lutar as batalhas erradas? Eu fico vendo que Saul, em vez de lutar com Golias, ele foi lutar com Davi. E às vezes tem muitas pessoas no ministério, que em vez de lutar com Golias, está lutando com os Davis, aqueles que estão ali juntos, estão trabalhando juntos, aqueles que têm um coração, aqueles que são fiéis. Sabe, queridos, a minha pergunta é: será que eu estou lutando a batalha errada? Será que eu estou tirando os olhos de Golias e colocando os olhos em Davi? Então a minha pergunta é: será que eu estou lutando? Os casais, a gente precisa entender, a esposa não é adversário, o seu esposo não é o seu adversário, filhos, os seus pais não são os seus adversários. Quando o seu pai diz não, é porque ele quer te abençoar, porque até o não te protege. O não te protege. Eu acho muito interessante, tem uma psicóloga, psiquiatra, ela chama Andréia. Diz ela que um dia o filho dela chegou para ela e falou assim: mãe, eu quero ir em tal lugar. Ela falou assim: você não vai. E ele ficou com muita raiva, olhou para ela e falou assim: eu te odeio, eu não vou te amar mais. E ela falou assim: então, me amar você não precisa, mas me respeitar, você tem que me respeitar. E aí a pessoa chegou para ela e falou assim: isso não te tocou não? Eu falei assim: não, porque se ele me respeitar, ele vai me amar. E um dia ele vai entender que isso que eu estou fazendo é para proteger a vida dele, que esse não meu é para proteger a vida dele. Então Deus também nem sempre diz sim, pessoal. Tem momentos que Ele também vai falar não para proteger a minha vida e a sua vida. Então direcionar as coisas corretamente. Coloca o próximo para mim. Buscar a ajuda de Deus. É tão interessante, olha só, lá no versículo 16, ele busca a ajuda de Deus. Como que ele busca? Ele busca em jejum, ele busca em oração, ele busca quebrantado. E é tão interessante porque Deus já tinha falado: olha, o seu filho vai morrer. Se ele já tinha um decreto de Deus, por que ele insiste em orar? Vocês já pararam para analisar? Porque veio a palavra de Deus e falou assim: o seu filho vai morrer. Mas por que Davi, ele insiste ainda em orar? Por causa de duas coisas que ele conhecia de Deus, que está no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então Davi, ele confiava na bondade, que Deus é bondoso, e que Deus também é o que? Misericordioso. E Davi conhecia a história. Eu fico vendo, ele conhecia a história. Quando você vai em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Ezequias, que em determinado momento vem a palavra de Deus, o profeta chega até ele, bate na porta da casa dele e fala assim: olha, Deus me mandou aqui, você vai morrer. Alguém queria receber a visita desse pastor na sua casa? Quem queria? Bater lá na sua porta e falar assim: o Senhor mandou te dizer que você vai morrer. A Bíblia fala que enquanto o profeta ainda estava saindo do palácio, Ezequias vira o rosto para a parede e começa a chorar. E Deus fala: volta lá e fala que acrescentarei mais 15 anos na vida dele. Seria bom não, mas não vou entrar em detalhe. Mas aí vira para ele e fala assim: vou acrescentar mais 15 anos. E ele conhecia a bondade e a misericórdia de Deus. Quantos que conhecem a bondade e a misericórdia de Deus? Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Em determinado momento, ele também conhecia a história aqui de Moisés. Quando Moisés fala: Deus, se você for exterminar esse povo, tira o meu nome da história. Se o Senhor for acabar com esse povo, tira o meu nome também. Então ele conhecia a bondade e a misericórdia, por isso ele insiste, ele ora, ele busca. Então ele sabia que a bondade e a misericórdia de Deus cercava a vida dele, estava todos os dias. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo. Direcione o problema, buscar a Deus. Haja como um ser humano normal, pessoal. Nós somos normais, amém? Amém, pessoal? Quantos aqui são normais?
Ah não, eu não posso. Homem não chora. Homem não chora, pessoal, homem urra. Né? Então, sabe, queridos, haja como uma pessoa normal. Nós somos seres humanos normais. E às vezes nós queremos, né, achar que nós somos anjos. Esses dias eu fui no médico, uma pessoa chegou lá e falou assim: uai, pastor Eltinho, você aqui? Eu falei: uai, o que você está fazendo aqui? Eu falei: não tinha nada para fazer. É Novembro Azul mesmo, né? Tá lá. Não tinha nada para fazer. Eu falei: Novembro Azul. Vou lá ver o médico, né, pastor Carlinhos? Vou lá. Vou perguntar aqui quem foi lá no Novembro Azul, não, né? O que você veio fazer aqui? Tava lá aquela fita azul grandona, né? O que vocês acham que eu fui fazer lá? Não tinha nada para fazer. Eu falei assim: você conhece o Senhor dos Anéis? Você conhece o Sméagol? O que o Sméagol falava? O que ele falava? My precious. Aí a gente tem um tabu, né? A gente tem tabu, não tem, pastor Carlinhos? Né? Não vou perguntar. Eu lembro que esses dias, né, mas no começo do ano eu fui fazer um exame. E não tem coisa mais humilhante do que aquele jaleco, tem, gente? Quem já vestiu aquele jalequinho azul? Não é humilhante ou não? Olha lá, eu pensei assim: vamos lá, gente, terapia de grupo aqui para ser curado. Aí, e mais humilhante, pessoal, eu falei assim: deita aqui. Na hora que deitei lá, quietinho, né, aquele jaleco curtinho, e você fica assim, né, assim, aquele jalequinho, a gente assim, parece que é humilhante, né, Marquinhos, né, fica assim, né, aberto aqui atrás, você não sabe se você fica assim, ou fica assim, né, aí falou assim: deita aqui, né. Aí, a hora de deitar, a enfermeira falou assim: deita aqui, pastor. Ela falou: pastor, eu queria morrer. E ela falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Enquanto eu vou ajeitando aqui, eu falei assim: my precious. E aí, ela falou assim: eu vou conversando aqui com o senhor. É porque eu tenho um sobrinho que está precisando de ajuda. E eu pensando assim, aí vinha um ventinho assim, né, pastor Carlinhos? E eu só pensava: my precious. Eu falei assim: não, eu vou ajudar, tal, pode contar. Aí entrou outra enfermeira e falou assim: eu estava aqui conversando com o pastor. Eu falei: não, faz isso não, né? E a hora que eu saí e tal, ela falou: pastor, não esquece, vou dar o telefone para você ligar. Mas às vezes nós deixamos de ser o quê? Normais. Às vezes você fala para a pessoa: olha, vai no psiquiatra, assim: não, mas o que vão pensar de mim? Sabe, não é o que vão pensar, mas como eu estou, né? Então a Bíblia fala que Davi, ele chorou. Ele não deixou de ser humano. Quando você vai no livro de Tiago, capítulo 5, você vê lá que fala assim: Tiago era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, às mesmas lutas, às mesmas dificuldades. Ele orou e não choveu. Então eu fico pensando, às vezes nós não queremos demonstrar as nossas fraquezas, nossos medos, nossos temores, os nossos gigantes que estão lá dentro. Então aqui, ele não deixou de ser o que? Normal. Se a pessoa que está do seu lado te beliscar, você vai sentir dor. Se você cortar o seu braço, vai sair o que daí de dentro? Olhinho da unção, pessoal. Não vai sair óleo da unção. Nós somos pessoas o que? Normais. Então outra coisa que eu vejo, né? Então aqui, ele chora, né? Então você olha, o apóstolo Paulo, ele fala: olha, lutas por fora, temores por dentro. O apóstolo Paulo fala: olha, ninguém vem ao meu encontro, eu fiquei sozinho. Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo, fazendo um favor. Lute, insista, persista, enquanto houver esperança, não desista. Amém? Enquanto o menino estava vivo, Davi lutou. E lutou com as armas que ele tinha de melhor. Davi, por mais que ele manejava bem uma espada, para mim a maior arma de Davi era os joelhos. Davi sabia manejar bem os seus joelhos. Davi sabia tocar o coração de Deus. Vamos dizer isso aqui, fala assim: lute.
Amém, queridos? Amém? Enquanto houver esperança, não desista. Lute, insista, persista, busque. Sabe, uma coisa que eu vejo, né? Nós lutarmos as lutas do Senhor. Outra coisa, prepare-se, coloca o próximo para mim, prepare, vai tentar você, a fim de que você abandone o quê? O problema. Sabe, tem pessoas que vai chegar para você e falar assim, não, larga disso. Quer ver? Olha comigo o versículo 17, deixa eu ler aqui para andar mais rápido. O versículo 17, fala assim, ó: então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu nada. Os anciãos chegaram para ele e falaram assim, não, Davi, para com isso, larga, desiste, abre mão, não, larga isso para lá, você já fez tudo que podia. Sabe, foi isso, chegaram para Davi e falaram assim, não, Davi, levanta, chega. E tem pessoas que querem ver eu e você desistir no meio do caminho, queridos. Sabe, a luta é minha, a luta é sua. É tão interessante, querido, às vezes nós temos os argumentos do mundo. Há mais ou menos uns 5 anos eu perdi a minha mãe. E assim, pessoal, deu muito trabalho, né, pastor Carlos? Não deu trabalho, deu muito trabalho. Não dá nem para me contar aqui resumidamente, mas se eu for resumir, deu muito trabalho. Eu teria todos os argumentos do mundo para falar assim, eu vou largar para lá, né, pastor Carlos? Sabe quantas vezes nós abandonamos? Nunca. Nem eu, nem minha irmã, nós nunca abandonamos. E às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, não, até as irmãs dela falavam assim, larga ela para lá. Eu lembro um dia, nós internamos ela e tal, e a casa estava muito judiada, nós fomos lá, colocamos piso, uma casa pequena, simples, pintamos, trocamos alguns móveis, conforme nós podíamos, tiramos janela, pintamos, sabe aquele negócio, lar doce lar, bonitinha, casa cheirosinha, buscamos ela. A hora que ele entrou, ele falou assim, vocês roubaram tudo que eu tinha. Eu não quis você, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a minha irmã fala, não, Marley, não é sobre ela, é sobre nós. Não é sobre o que ela está falando, é sobre nós. O que a senhora fizer não vai mudar minhas atitudes, não muda minhas atitudes. Não é sobre o outro, é sobre mim, é sobre você. Não é como o outro te trata, é como você responde. Então eu fico olhando, né? Vão tentar te paralisar, mas lute, não desista. Eu fico vendo, né? Outra coisa que me chama a atenção, pessoal, e isso me chama muita atenção. Olha só, coloca o próximo. Já estou caminhando para o final. Pessoas te ajudam até certo ponto. Você sabe disso, pessoal? As pessoas vão te ajudar até certo ponto. Depois é só você. Guarde bem isso. As pessoas irão te ajudar até certo ponto. Sabe por quê? Porque a pessoa que te ajuda, ela também tem problema. Guarde bem isso. Então as pessoas irão te ajudar só até certo ponto. Depois vai chegar uma hora e vai falar assim, o pastor me abandonou, meu líder me abandonou, o fulano me abandonou. Mas eles também têm problemas. Sabe de onde que eu tirei isso, pessoal? Um dia eu levei uma pessoa para fazer um tratamento lá em Uberlândia, e a psiquiatra chegou junto com a psicóloga, sentou com essa pessoa e falou assim, deixa eu só te falar, esse tratamento é longo, não é um dia, 2, 3, você vai ter que fazer tratamento por resto da sua vida. As pessoas no começo irão se compadecer, irão te ajudar, mas depois saiba que você vai ficar sozinha em determinado momento, e nem por isso você vai desistir, porque as pessoas também têm problemas. Eu fiquei pensando, pessoal, a nossa vida é assim, ou não? A nossa vida é assim, nós temos problema, chega uma hora, você vai olhar para um lado, olhar para o outro, é só você e Deus, é você e o Senhor, e se você não se agarrar no Senhor, você esmorece na fé. Aqui todo mundo foi saindo de Davi, e Davi ficou lá prostrado, buscando o Senhor, com o coração quebrantado na presença dele. Davi não orou 2 minutos, a
Bíblia fala aqui, ó, que Davi orou de dia, de noite, vários dias. Davi foi abrindo o coração e buscando. E coloca o próximo para mim. Eu acho que não é o próximo aqui, porque eu não consegui enviar para a menina. Guarda esse aí para mim, coloca o título. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos. Invista o que? Nas suas prioridades. Nós temos algumas prioridades. Outra coisa, coloca para mim o versículo 18 e o versículo 19. Coloca para mim, se tiver como. 2 Samuel 12, 18. Tem como colocar para nós? E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer que a criança estava morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? A criança havia morrido, e eles falaram assim: olha, como que nós vamos dar essa notícia? Agora verso 19, presta atenção. Verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seu servo: está morta a criança? Não perca a percepção do mundo à sua volta. Mesmo mediante a circunstância, fica atento o que está acontecendo à sua volta. Vocês pais, fica atento à mudança de comportamento dos seus filhos. Fica atento o que está acontecendo lá dentro do quarto, o que acontece no celular. Eu vou tomar liberdade. Um dia a tia Vera pediu para mim fazer uma visita para uma pessoa, né, tia Vera? E ela falou: olha, vai lá visitar, porque está precisando de ajuda. E eu fui lá, conversei com aquela jovem, né, tia Vera? E eu voltei e falei assim para aquela mãe: o problema não é essa jovem, é a irmã mais nova. Não foi, tia Vera? Cheguei para a tia Vera e falei: tia Vera, fala para ela ficar atenta, que é a irmã mais nova. Ela falou: não, ela é uma bênção. A mãe falou, né? Não, ela é uma bênção, ela não me dá trabalho. Eu falei: sim, ela está dando todos os indícios que ela precisa de ajuda. Não deu 3 meses, né, tia Vera? Não deu 3 meses. Às vezes nós não podemos perder a percepção daquilo que está à nossa volta. Por mais que Davi estava ali enfrentando problema, Davi, ele ficou atento ao que estava acontecendo. Às vezes nós, como brasileiros, não, está para lá, está lá em Brasília o problema, né, pastor Carlos? O problema está lá. Não, pessoal, está aqui perto, está batendo a nossa porta. E às vezes nós ficamos o quê? Acomodados, ficamos o quê? Passivo às coisas que estão acontecendo. Acho que foi a semana que nós ouvimos um jovem que tem lutado aí, mandado algumas coisas para o Congresso, porque parece que já foi aprovado, pastor Carlos? Ainda não, né? Pode falar? E porque parece que ainda não passou pelo Congresso, mas estão querendo aprovar que até aos 9 meses pode, eu não vou falar a palavra porque senão pode cair a live, e pode interromper a gravidez até com 9 meses. Até com 9 meses. E sabe com o que? Eu estava conversando com a Bruna, com um produto que foi proibido de usar em animal, para fazer a eutanásia, mas pode usar dentro do útero de uma mãe, para interromper um bebê de 9 meses, pessoal. E a Bruna falou assim: olha, eu nunca usei. Ela falou: Elton, esse negócio é tão forte, que eles têm que usar rápido, que corrói a mangueirinha que passa o produto. Eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, quando vai usar naquelas pessoas que são condenadas à morte, elas são anestesiadas. Agora, no útero de uma mãe, só aplica o produto. Eu fico pensando, né, aonde vai parar? E alguns ainda dizem assim: não, mas a lei. E nós às vezes ficamos o quê? Passivo. E ainda tem mais, né? Jovem de 14 anos, né? 14. Se ela chegar no hospital e falar: eu quero interromper, os médicos têm que fazer. Independente se o pai ou a mãe, ou se o pai da criança não quer. Está aí batendo as portas, pessoal. E às vezes nós ficamos o quê? À mercê. E não queremos ver o que está acontecendo. Não temos discernimento do que está acontecendo.
A gente fala assim, mas eu não gosto. Não é questão de gostar, pessoal, porque se você não decide, alguém decide por você. Sabe aquela coisa de, eu vou lavar minhas mãos? Quando você lava as mãos, você está deixando outra pessoa decidir por você. Quando você fala assim, eu não voto, mas pode ter certeza que alguém vai votar, e vai tomar uma decisão por você, você querendo ou não. Discernir o que está à volta. Outra coisa que eu coloquei, e tem a capacidade, de discernir. Versículo 24, coloca para mim o versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com... 24. E deu à luz um filho e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Então consolou Davi. Deus nos colocou, essa unção. Eu fico vendo que Davi, passando por aquele momento de luta, ele ainda consola. E outra coisa que eu coloquei aqui, sabe, que tem situação que nós precisamos resolver. Tem situação que nós precisamos resolver. Tem coisas que nós precisamos resolver. E é tão interessante aqui, se você for ver lá no capítulo, lá no versículo 15, coloca para mim o versículo 15. Esse é o 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias, como que Betseba chamava? A mulher de Urias. Davi não tinha responsabilidade com aquela mulher. Mas olha só no versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Davi foi lá e resolveu o problema. Tem coisas que nós precisamos o quê? Resolver, pessoal. Situações que precisam ser resolvidas na nossa vida. Então ele olha, Então Davi, ele não olha para ela e fala assim, Betseba, se você acha que eu errei, ele não falou isso. Ele falou, eu errei. Ele não falou para ela, você acha. Você está falando, você acha, quer dizer que ele não está achando que ele errou. Mas ele o que? Ele errou. Ele erra com ela. E ele vai lá e conserta com ela. Ele reconhece que ele errou. E para nós terminarmos, eu coloca o 8 para mim, fazendo um favor, Gustavo. Nós vamos terminar. As atitudes que viraram a chave na vida de Davi. Quantos querem uma virada de chave na sua vida? Aqui nesse versículo 20, Davi, ele faz 8 coisas que chamam a atenção. A primeira delas, Davi se levantou. A Bíblia não fala que eles levantaram Davi, mas a Bíblia fala que Davi se levantou, mediante aquela circunstância. Davi, ele tomou uma atitude. É tão interessante quando você vai em João capítulo 5, quando o Senhor olha aquele paralítico e fala assim, toma o teu leito e anda. A Bíblia não fala que Jesus pegou o paralítico e levantou ele, mas falou para ele, toma o teu leito e anda. Então, primeira coisa, Davi se levantou. Tem como colocar o versículo para mim, fazendo um favor? Versículo 20, enquanto o pessoal do louvor está subindo, versículo 20, então Davi se levantou. Aquele dia, ele falou assim, olha, hoje precisa ter uma virada de chave na minha vida, essa história precisa ser mudada. Então ele levanta. Segunda coisa, ele se lavou, ele tirou tudo aquilo que não prestava. É tão interessante, porque na cultura judaica, quando eles se lavavam, eles pegavam um óleo e passavam no corpo, para que não grudasse a sujeira. E às vezes tem coisas que estão impregnadas em nós. Então aqui fala que ele se lavou, ele se ungiu. Outra coisa, ele unge, ele se protege para tirar aquela sujeira. Ele mudou de roupa. Queridos, a nossa roupa fala muito sobre nós. Cada lugar, fala sobre a nossa posição social, fala da postura que nós tomamos. Eu falo muito isso. Há algumas coisas que Deus ele faz na Bíblia, quando ele quer mudar a história das pessoas. Uma delas é mudar o nome, é mudar as roupas. Então é mudar de endereço. Quando você vê ali em Isaías 61, fala, ele mudou as nossas vestes. Você olha, quando José, ele estava ali na prisão, e quando o faraó chama ele, fala que ele se barbeou, ele tomou um banho, ele mudou as suas vestes. Quando você é convidado para um casamento, que você vai estar ali numa posição ali de destaque, qual que é a primeira coisa que as mulheres pensam? Você foi convidado para ser madrinha, o que você pensa? A roupa, ou não?
você vai entrar o quê? De biquíni? Não, porque naquele lugar, apesar que hoje, mas mas a primeira coisa, né, pessoal, é as vestes. Quando você vê ali Esther, quando ela encontra com Boaz, ela toma banho, e ela vai, troca de vestes, e deita aos pés de Boaz. Ruth, né, eu falei o quê? Falei Esther? Esther também, ela muda as vestes. Esther também, ela muda as suas vestes. Então você vai ver que quando Deus quer mudar a postura, isso fala de roupa, de posicionamento, porque roupa fala de posicionamento. Quando você vê ali, quando os irmãos de José vêm até ele, o que faz com as vestes dele? Rasga as vestes dele, e pega e tenta manchar as vestes dele. O que é isso, manchar as vestes dele? Tenta suicidar a integridade dele, tenta matar a integridade dele. Deixa eu manchar a integridade dele. Sabe uma forma de manchar a integridade de alguém? José, você é um cara muito bom, porém, José, isso é manchar a integridade de José. Os irmãos falaram, olha lá, José lá vem o sonhador, ele é sonhador e tal, porém, José, vamos manchar as vestes dele. Então, quando os irmãos, eu fico vendo, quando os espias olham, falam assim, nossa, a terra é boa, mana leite e mel, porém, primeiro eles ganham o coração, depois eles suicidam a integridade da pessoa. Porque se ele tenta falar, olha, a terra não presta, ninguém ia acreditar neles. Mas primeiro, precisa ganhar o coração, falar, olha, a terra é boa, mana leite e mel, porém, olha, realmente, ele está preocupado com o povo entrar na terra. Ou não, pessoal? Olha, as vestes de José, quando você vai ver, José ele troca de vestes várias vezes, e eles tentam matar a reputação de José o tempo inteiro, na casa de Potifar, quando aquela mulher lança mão das roupas de José, depois quando ele está lá, né, ali com os amalequitas, você vai ver que José precisa mudar as suas vestes, várias vezes. Então aqui, eu fico vendo, coloca para mim o versículo, para mim terminar, as vestes, e por último fala assim, ele entrou na casa do Senhor, e ele viu, e fala que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, até que eu entrei na casa do Senhor. No Salmo 73, conta a história de um homem chamado Asaf, e Asaf em determinado momento ele ficou indignado, ele falou, olha só, o ímpio prospera, o ímpio isso, eu estou aqui na casa do Senhor, mas lá no versículo 17, do Salmo 73 ele fala, até que eu entrei na presença do Senhor, e eu vi o fim que essas pessoas irão tomar, até que eu entrei na presença do Senhor. Sabe o que nós precisamos, pessoal? É entrar na presença do Senhor. O Senhor me chama, eu e você, a entrar na presença do Senhor. O Senhor nos chama a trocar de vestes, talvez aquelas vestes de luto, de tristeza, o Senhor quer tirar, porque Davi, quando ele coloca aquelas vestes de luto, de cinza, Davi deixou-se mostrar o que estava no coração, mas o Senhor trocou as vestes de Davi, e nessa noite o Senhor quer trocar as nossas vestes. Sabe, trocar as vestes é mais do que algo natural, é algo espiritual. Sabe, poder falar assim, olha, como José, o mal que intentaram contra mim, o meu Deus reverteu em bênção. O meu Deus reverteu em bênção. O mal que intentaram contra mim, o meu Deus reverteu em bênção. Porque o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Feche seus olhos, o Senhor está nesse lugar. Talvez você, eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Quando nós falamos, né, o pecador sou eu. E agora, Deus? Sabe, nós precisamos entrar na presença do Senhor. A Bíblia fala que ele buscou o Senhor. Ele não buscou 10, 5 minutos, mas ele buscou com força. Ele buscou com instância. Ele abriu o seu coração na presença do Senhor. Sabe, queridos, hoje é dia que o Senhor quer que eu e você entremos na presença dEle. Toda veste de luto, toda veste de tristeza, toda veste de angústia, o mal que intentaram contra mim, o Senhor reverteu em bênção. Ainda com os olhos fechados, deixa o Senhor falar com você, deixa o Espírito Santo falar com você.
Sabe, queridos, você não vai cantar, mas faça a sua oração nessa noite. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, Aleluia. onde os meus pés podem falhar, e lá te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A palavra de Deus diz que Davi se levantou. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés agora. Você tem liberdade de levantar suas mãos aos céus comigo nessa noite? Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Você pode levantar a tua voz, querido. Você pode levantar a tua voz. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Você tem liberdade de levantar suas mãos aos céus assim comigo? Deixa o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Deixa o Senhor te visitar nessa noite. Mais do que as palavras do pastor Elton, deixa o Senhor falar com você nessa noite. Deixa o Senhor soprar sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se alguma dessas palavras tocou o seu coração, sabe, fala: Senhor, essa palavra é para mim nessa noite. Essa palavra é para mim nessa noite. O pecador sou eu. O pecador sou eu, Senhor. E agora? E agora? E agora? Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você pode levantar a tua voz e declarar nessa noite. Guia-me sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Isso, mais forte! Mais forte! Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você pode declarar nessa noite. Guia-me mais fundo do que já estive.
das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Queridos, talvez você está aqui com a sua família. Se ajunte com a sua família natural, isso. Talvez você, homem, está sozinho, mulher está sozinha, mulheres com mulheres, homem com homem. Procure alguém, se coloque do lado. Se você vê alguém sozinho, os obreiros, chama essa pessoa para perto, as obreiras. Isso, procure alguém, procure alguém. Sabe, fala: Senhor, que nessa noite o Senhor troque as vestes. Que toda veste de tristeza, que toda veste de luto, que toda veste de angústia, que toda veste de tristeza, que o Senhor coloque vestes de alegria. Isso, levante a tua voz e comece a declarar: o Deus que troca as nossas vestes. Senhor, tira, Senhor, de nós toda tristeza, toda angústia. Isso, levanta a tua voz profética no meio das ondas. Deixa o Senhor te trouxe aqui a esse lugar. O Deus que troca as nossas vestes, vestes de angústia, vestes de solidão, vestes de tristeza, vestes de dor, vestes de decepção. Você que se sente que foi usada, que o Senhor troque as suas vestes. Essa noite o Senhor troca as nossas vestes como igreja. Troca as nossas vestes, Deus. Nós te pedimos como igreja. Aleluia. Olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és eu. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Aleluia, queridos. Que o Senhor te abençoe. E durante essa semana o Senhor vai te mostrar algumas vestes que precisam ser trocadas nas nossas vidas. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Em nome de Jesus.